Estou de volta, meu povo, e tenho muita coisa para contar para vocês. Eu sou a Ana Oliveira e esse Eu Não Te Conto, trazendo para você o resumo do que acontece no mundo dos famosos, das celebridades e nos principais realities. Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e o seu comentário também. Não esquece de ativar as notificações porque tem vídeos todos os dias. Também se inscrevam no Vem Ver Novelas, que é o nosso canal, onde eu conto pra vocês tudo o que acontece nas principais novelas. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora bora pro resumo. E o humorista e também youtuber Whindersson Nunes anunciou ontem no Twitter, gente, que vai construir 2 teatros no Piauí. Um na cidade em que ele cresceu, em Bom Jesus, cujo nome vai ser inclusive em homenagem ao amigo dele, o humorista Tirulipa, e o outro na capital do Piauí, em Teresina. Com isso, o Whindersson disse estar realizando um dos seus maiores sonhos. É com muita emoção que eu vou anunciar um dos meus sonhos sendo realizados. Vou construir 2 teatros no Piauí, um na minha cidade com 100 lugares e um na capital com 700 lugares. Comediantes de primeira viagem poderão se apresentar de graça pela primeira vez, escreveu ele no Twitter. E já que o teatro na cidade do Whindersson vai homenagear o Tirulipa, vai ter o nome do Tirulipa, o teatro da capital, o de Teresina, vai ter o nome de Dirceu Andrade, que é em homenagem ao humorista piauiense. O Whindersson ainda disse que quer que os comediantes queiram se apresentar na cidade dele e quer entretenimento para o seu povo. Eita, gente, que empreendimento, hein? E falando em Whindersson, ontem ele foi entrevistado, na verdade nesta madrugada, de sexta para sábado, ele foi entrevistado durante o Conversa com Bial e falou sobre vários assuntos, sobre política, religião, mas o que mais chamou a atenção e que deixou o Whindersson aí entre os assuntos mais comentados no Twitter foi sobre política, foi sobre o posicionamento dele a respeito de política. Vocês se lembram que o Felipe Neto, outro youtuber, criticou bastante os influenciadores e youtubers que não se posicionam a respeito de política, a respeito da situação atual do país? Pois bem, o Bial tocou nesse assunto e o Whindersson resolveu rebater e não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, o Whindersson chegou a dizer que o presidente é um bosta, com o perdão da palavra, e que isso todo mundo já sabe e ele não vai ficar batendo na mesma tecla. E isso acabou virando um dos assuntos mais comentados, até o próprio Whindersson brincou com a sua fala e escreveu no Twitter, hahaha, partiu andar de blindado, ihu! E isso querendo dizer que agora ele pode passar a ser atacado, Mudando de assunto, gente, a ex-BBB Rízia Cerqueira, vocês lembram dela? Ex-BBB 19? Ela deu à luz ao seu primeiro filho ontem e publicou a foto do garotinho nas redes sociais. Além disso, Rízia fez vários posts brincando com a situação do nascimento do filho nas redes sociais. O garotinho se chama Yavé, que significa Deus em hebraico. Segundo informações da jornalista Fábio Oliveira do jornal O Dia, o cantor sertanejo Gustavo Lima, gente, tem um novo iate. Ele acaba de fechar um contrato de compra com o cantor Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos. Ele comprou o Lady Laura 4, que foi batizada em homenagem à mãe do rei Roberto. Segundo a Fábia, o iate tem um valor de 25 milhões de reais. É um barco luxuosíssimo com 35 metros de comprimento, 5 cabines, 5 banheiros e capacidade para 12 passageiros. A equipe do Gustavo Lima confirmou a compra da embarcação, mas não revelou o valor real da negociação. Vale a pena pontuar que o escritório do artista não confirma nenhum valor que está sendo veiculado na imprensa, informaram eles. A negociação teria sido concretizada na última quinta-feira, 4 de junho. Eita, gente! Bom, gente, em outra matéria, no ano passado, em 14 de agosto do ano passado, Roberto já havia colocado esse iate à venda, de acordo com uma matéria que saiu na Folha de São Paulo pela jornalista Mônica Bergamo. E essa matéria diz que o iate estava avaliado em 100 milhões de reais na época. Já em uma outra matéria para a revista Quem, na mesma época, no ano passado, em agosto de 2019, a assessoria do Roberto Carlos contou o porquê dele estar se desfazendo da embarcação. A assessoria disse que Roberto tinha 2 iates e iria se desfazer de um por questão de uso mesmo.
E ainda de acordo com a assessoria do cantor, o Roberto não havia estipulado valores para o barco, né, para o iate, que em momento algum ele falou em valores, em dinheiro, mas quando ele comprou o barco, quando ele comprou o iate, foi bem noticiado, inclusive, custou 25 milhões de dólares na época, e isso porque o dólar não estava tão alto como está hoje. Ou seja, o valor real que Gustavo Lima pagou pelo iate ninguém sabe mesmo, mas foram vários milhões aí, hein? E o ex-integrante do grupo Polegar, gente, vocês lembram do Polegar que tinha o Rafael Ilha, enfim. Alan Frank testou positivo para o coronavírus e ele está internado na UTI em São Paulo, no Albert Einstein. Ele atualmente tem 47 anos e foi hospitalizado no último sábado, dia 30, após se sentir mal. De acordo com o site Notícias da TV, ele passa bem, apesar de estar respirando artificialmente, né? O quadro dele evoluiu de forma positiva, de acordo com o site. O Alan é médico especializado em oftalmologia e possui uma clínica em São Paulo. E de acordo com funcionários da clínica, ele fez teste para a Covid-19 na quarta-feira 27, no próprio Albert Einstein. Ao saber que estava com o vírus, ele decidiu se isolar em casa para preservar os pacientes e os colegas de trabalho. Apesar dos funcionários alegarem que está tudo ok com o Alan, de acordo com o site Notícias da TV, a assessoria de imprensa do Albert Einstein, que é onde ele está internado, comunicou que não serão divulgados boletins médicos do ex-cantor a pedido da família. E o ex-diretor de criação do site BuzzFeed, o Gabriel Matos, que tinha dado entrada em um processo contra Pyong Lee, o ex-BBB, acusando aí o Pyong de incentivar ataques a ele na internet, ataques contra ele na internet, desistiu desse processo. Gente, nesta última sexta-feira, o site do Hugo Gloss teve acesso aos documentos desse processo e foi informado que Gabriel Matos desistiu da ação, na qual ele pediu uma indenização de 1,5 milhão a Pyong. O moço teria desistido da ação, alegando que não poderia arcar com os custos financeiros do processo. Bom, de acordo com os documentos, os quais o Hugo Gloss teve acesso com exclusividade, as custas iniciais do processo eram de R$15 mil, valor que o Gabriel afirmou não poder pagar, por ser incompatível com as suas posses e rendas. Bom, e aí o rapaz que é conhecido como Suquita nas redes sociais, gente, o Gabriel Matos, teve que comprovar diante do juiz que não poderia arcar com as custas do processo. Ele teria enviado uma declaração do seu último imposto de renda e provou a sua condição financeira atual. O Hugo Gloss ainda afirma, gente, que caso a ação tivesse prosseguido e o Gabriel Matos perdesse para o Pyong, ele teria que arcar com as custas processuais e honorários, que neste caso somariam a cifra de mais de R$200 mil. Eita! Bom, mas o rapaz já havia perdido logo em caráter de liminar. Assim que ele entrou com o processo contra o Pyong, o juiz determinou em caráter liminar, em caráter de urgência, que Pyong não teve a intenção de incentivar, que ele não viu aí o Pyong incentivando os seguidores a atacar o Gabriel nas redes sociais. Bom, mas parece que o negócio não termina muito bem assim não, viu, gente? Porque apesar da desistência do Gabriel Matos em dar prosseguimento ao processo contra o Pyong, o time jurídico do Pyong, os advogados do Pyong, afirmam que ainda podem ajuizar uma ação indenizatória contra o jornalista pelas irreparáveis ofensas e perseguição contra Pyong, sua esposa e contra o seu filho de 3 meses de vida. Eita! Tudo teria começado durante o BBB, em abril, quando o Gabriel começou a proferir vários tweets, a colocar vários posts no Twitter, referindo-se a Pyong, dizendo que o filho do Pyong estava largado, que com a eliminação da Gisele ele poderia voltar a se dedicar ao hobby de zoar a família do Pyong. Esse, entre outros tweets, foi o que culminou aí essa treta toda. No próprio Twitter, o Pyong também já disse que iria processar o rapaz e que estava coletando provas para fazer isso. Eita, gente, será que mesmo desistindo do processo, o rapaz vai ter que desembolsar uma grana aí? Ô, gente, já resolveram arrumar outra namorada pro Gui Napolitano. Lembram dele? Ex-BBB 20, que namorou com a Gabi lá dentro do BBB, não deu certo. Shipparam ele com a Bianca, parece que também não rolou. Depois tinham shippado ele com Gabi Prado, ex de Férias com Ex, ex A Fazenda, lembram? Agora já apareceu uma outra moça na parada. As informações são da jornalista Fábio Oliveira, do jornal O Dia. E a moça em questão seria Larissa Maurina, de apenas 17 anos.
A moça é estudante de odontologia e mora em Chapecó, Santa Catarina. Ao ser questionada sobre esse romance aí com o Guilherme, ela respondeu lá no Instagram: "Não, gente, nós somos amigos e só estamos conversando." Depois ela colocou 2 coraçõezinhos, o que acabou repercutindo, né? Ela teve até que privar lá o perfil dela para o povo não ficar comentando mais nada. Bom, a Fábia Oliveira procurou a assessoria do Guilherme, que negou que ele esteja namorando com a moça. Eles não têm nada e nem de São Paulo ela é. Esse é mais um boato, entre outros, que já criaram e inventaram relacionado com o Guilherme. Eita! E falando em Fábia Oliveira, gente, a colunista do Jornal Dia, desta vez ela é a notícia. Parece que ela foi uma treta com Nádia Pessoa. Isso mesmo, até porque a Fábia, que vinha noticiando aí que o casamento da Nádia não estava muito bem, foi ela quem soltou a matéria lá daquela época do Dancing Brasil, que a Nádia teria tretado lá nos corredores da Record com a dançarina que era par do D-Black, enfim. Depois que a Fábia noticiou que o casamento da Nádia estava por um fio, foi o que realmente aconteceu. O D-Black veio a público e informou que os dois não estão mais juntos. Depois disso, a Fábia Oliveira continuou falando a respeito da Nádia. Inclusive, Nádia até o momento não se pronunciou a respeito disso, né? Está meio reclusa aí, não está colocando muitas coisas nas suas redes sociais. Enfim, a Fábia disse que a Nádia não... A última, né, que a Fábia deu foi que a Nádia não teria aceitado muito bem a separação e teria inclusive colocado um detetive atrás do D-Black. Nádia não gostou nada disso e disse que vai processar, que é tudo calúnia, difamação, que é tudo mentira. A Nádia postou em seu Instagram, no story no Instagram e também no seu Twitter. Mais uma vez, peço para não acreditarem nas calúnias, injúria, difamação, por qual venho passando desde a época do Dancing Brasil por uma fofoqueira que se chama Fábia Oliveira. Agora vamos resolver isso na justiça. Nádia, inclusive, citou lá o episódio do Dancing Brasil e disse que a nota que a Fábia havia dado na época de que houve barraco lá nos bastidores do Dancing era mentira, era tudo invenção. Por outro lado, a Fábia não ficou quieta e resolveu responder lá no seu Twitter. Ela disse: "O dia que eu arregar para alguém, pode contar que fui hackeada. Não ameaça não, só vem." Eita! Fábia também falou a respeito desse episódio aí do Dancing e disse que ia responder direto para Nádia, mas que foi bloqueada por ela. E que nesse segundo caso, ela tem até testemunhas em relação ao que aconteceu lá nos bastidores da Record. Eita! Eita, gente, que treta, hein? E as demissões na Globo continuam, gente. Parece que eles estão firmes e fortes no propósito de cortar custos. Já foi o apresentador Zeca Camargo, já foi o ator José de Abreu, ontem foi o Miguel Falabella e hoje, de acordo com o UOL, quem não faz mais parte do time da Globo é Vera Fischer. A partir de agora, a Vera não tem mais contrato fixo com a Globo, mas ela ainda pode atuar por obra certa, que é aquele contrato que dura só enquanto ela está trabalhando em uma determinada obra, né, em uma determinada série ou novela, enfim. Eita, aqui o negócio tá feio, hein, gente? Eita, atrás de eita, meu povo. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, não esquece não, tá bom? Ativa as notificações também e se inscrevam lá no Vem Ver Novelas, o link tá na descrição do vídeo. Eu volto a qualquer momento com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais!